aí, aqui é Gi Carvalho, esse é o canal Trajetória Trader. Se você ainda não é inscrito, aproveita já, se inscreva no canal e lembre de ativar o sininho para receber as notificações. Vamos lá falar do mini índice hoje. O mercado ele começou bem lateral, sem força para ir para lado algum. Ele ficou bastante tempo fazendo esse movimentinho, isso falando do 11R, 2 boxes para cima, 2 boxes para baixo, bem lateral, sem indicar uma força de tendência mais relevante, trabalhando aqui no pivô, com as médias flat, batia na VWAP, batia no pivô e ficou trabalhando nesse range. E ficou assim praticamente até a hora da abertura do mercado à vista. Eu hoje fiz a minha entrada pelo 25, eu até postei essa operação, então não fiz a entrada no primeiro movimento, né? Fiz no segundo, porque estava lateral, estava aquele movimento de vai e vem, e só depois que fez a abertura do mercado à vista que eu fiz a minha entrada. Eu fiz a minha entrada, mas eu fiz uma parcial com 150 pontos só, para jogar o meu preço para mais distante e eu ficar com mais tranquilidade na operação. Então, nessa operação, eu saí com 500 pontos. Aí, vamos ver aqui no 11. Para quem entrou no cruzamento, é que assim, difícil. Algumas vezes as pessoas me perguntam, mas eu nunca sei quando que eu olho para o 11, quando que eu olho para um renco maior. Isso, só o tempo de tela vai te trazer isso de forma mais clara. Mas o que eu posso te dizer é, sempre que o mercado está numa lateralização, não adianta você ficar no 11, porque você vai ficar sendo estopado, subindo e descendo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou para o renco maior e vou operar a favor da tendência nesse renco maior. Igual eu fiz. No 25 estava como? Tendência de queda. Então, eu estava esperando a oportunidade para quando confirmasse uma queda. Porque a chance de eu ser estopado é menor, mesmo que continuasse com essa lateralização. Por quê? Porque o stop no 25 é maior. Então, é claro, eu vou operar no renco maior, mas com o stop dele, não com o stop do 11, porque aí ele vai movimentar e vai estopar do mesmo jeito que se tivesse entrado no 11, não faz sentido nenhum. É entrar num renco maior com os parâmetros do renco maior, de gain e de loss. Então, quando eu faço isso, eu aumento a minha chance de me manter no trade. Por quê? Vamos fazer uma análise rápida aqui. Cruzou para alta, eu entrei. Ele andou 160 e poucos pontos aqui, voltou, não teria me estopado. Aí ele subiu de novo, não teria pago o gain. E aí depois ele teria caído nesse movimento e teria me estopado. Então, ao invés de eu ficar nesse lenga-lenga no curto, eu vou no macro, vou entrar a favor da tendência, a tendência de venda, ok. Vamos ignorar qualquer lugar que eu tenha entrado aqui. Não estou nem falando o ponto de entrada. Mas se eu entrei aqui, não andou 500 pontos, 400 pontos, vamos dizer assim. Se eu entrei aqui, não andou 400 pontos. Se eu entrei aqui, não andou 400. Então, qualquer lugar que eu fui, ele não andou 400 pontos. Então, eu tô com a minha operação mais protegida. Até ele definir a tendência. Claro, eu entrei a favor da tendência, que era de queda. E aí, quando ele cai, eu já estou na operação. Ao invés de ficar nesse lenga-lenga no curto. Poxa, mas o stop é longo. Tá bom, aí você é estopado 3 vezes aqui, da mesma coisa de um stop lá no longo. Então, né? É mais uma questão de gerenciamento entender isso. Então, eu fiz a minha entrada no 25 e peguei os 500 pontos. Quem fez a entrada em algum ponto na venda no 11 também pegou esse movimento todo. Aí vai depender de onde fez a entrada. Eu fiz a minha entrada aqui, não fui estopado. Aí ele andou aqui 200 e poucos pontos, subiu, se não mexeu no stop não teria sido estopado, e depois ele fez todo o movimento de queda. Então, quem entrou na venda no 11, em qualquer ponto que tenha entrado, não teria sido estopado. Andou um pouquinho, protegeu, aí é outra história. Mas se manteve o parâmetro de 160 pontos, em momento nenhum ele teria estopado. Ok, eu entrei por uma falha de topo, eu entrei a hora que cruzou aqui de novo, qualquer ponto que entrou teria dado um gain bom aqui, eu saí com 500 pontos, na minha entrada acho que andou no máximo uns 600 e uns quebradinhos de pontos, e ok. Para quem fez a entrada no cruzamento de alta, aí a gente sabe, se eu for olhar o macro, aqui é uma entrada mais perigosa. Por quê? Porque lá os preços estão trabalhando abaixo das médias. O estocástico aqui está dando condições. Quero entrar mesmo assim, porque eu acredito numa correção? Ok, faz a entrada, o preço andou 400 pontos e para quem pegou essa subida foi lindo e deu gain. Eu prefiro focar na tendência do dia. Por quê? Porque a chance de me dar loss é menor, principalmente se eu for tentar fazer essas entradas pelos rankings maiores, né? Eu não vou querer ficar arriscando levar stop. Mas para quem entrou aqui no cruzamento de alta,
pagou um gain muito bom, não respeitou nem VWAP, nem média de 200, foi embora, só parou no pivô. Mas pagou um belo de um gain aqui. Na sequência, fez um novo cruzamento de queda, para quem entrou também, não chegou nem perto de estopar, ó, andou no máximo 114 pontos contra, e depois despencou de novo, dando possibilidade de pegar mais de 1.000 pontos se segurou o trade. Mas se não segurou, ali entre 700 e 800 pontos com tranquilidade. Novamente eu fiz a minha entrada no 25, só que aí eu fiz nessa falha aqui. O preço subiu, bateu aqui no pivô, voltou, quando fez o martelo eu fiz a minha entrada e peguei 700 pontos dessa queda. Dava para ter pego mais, mas quando fez a reversão aqui do box no 25, eu já saí, porque normalmente, uma coisa que vocês podem prestar atenção, no renco maior, as reversões dificilmente elas falham. A maior parte das vezes ela anda. Essa especificamente falhou, é o que eu falo, difícil elas falharem. Só que se eu seguro, eu vejo ir contra, eu vejo devolver quase 400 pontos. É muita coisa para devolver. Então, quando eu entro pelo 25, quando faz a primeira reversão, eu prefiro sair, porque aí eu devolvo menos. Mas ele ainda andou, ó, teria dado 1.200 pontos se eu tivesse segurado essa operação. Mas ok, faz parte. Vamos ler lá no 11 de novo. A gente já falou da alta no 11, certo? Aí falei da queda. Esse ameaço de cruzamento aqui não faz sentido entrar, né? Porque o preço estava caindo, estava abaixo das médias. Era um risco muito maior, tal qual aquele anterior. Então eu não faço. Aqui também estocástico estava dando condições. Eu não faço. Acho muito perigoso, inclusive. Aí a minha última entrada, inclusive para quem fez esse cruzamento de alta aqui, também pagou bastante, ó, andou 600 pontos, então pagou bem. Essa minha entrada eu não fiz por cruzamento, eu fiz pela VWAP Bands. Por quê? O preço já tinha caído bastante, não é adivinhar fundo, mas é uma chance grande de pegar todo o movimento de alta. Como eu já estava com um gain muito bom, né? Eu fiz essa entrada, mas não entro com os mesmos parâmetros. Quando ela rompe a segunda banda aqui da VWAP Bands e não tem força para cair e reverte, eu arrisco fazer uma entrada. Poxa, mas não era perigoso ela reverter e continuar caindo? Sim, extremamente perigoso, mas é aquilo que eu falei. Como eu já estava com um bom resultado, eu resolvi arriscar essa entrada. Lembrando que quando eu faço isso, o meu stop fica abaixo da última banda. Então, da minha entrada, meu stop estava aqui, 500 ponticos. Então, não é entrar para perder 160 pontos, não. Tem que aceitar o risco. Então, eu entrei nessa operação aceitando esse risco. Por quê? Porque na minha cabeça era aquilo que eu falei, já caiu bastante. A chance dele continuar fazendo esse movimento de queda é bem menor, mas eu ia colocar em risco ali 500 pontos, que é a distância da próxima banda. O MACD já estava me dando condições, porque o preço, a barra já estava começando a ficar dentro da média. Então, mais uma coisa para me dar segurança para fazer essa entrada. Então, eu fiz e nessa eu saí com 850 pontos, porque quando fez a primeira reversão lá em cima, quando reverteu aqui para buscar a média, aí eu fiz a saída da operação com 850 pontos. Então, foi bem produtivo o mini índice hoje, pagou a minha metinha mínima ali na risca. Hoje, nas ações, foi um dia bem chatinho, apesar de ter tido bons trades, principalmente em Petro. Eu fiz várias entradas, consegui só 1/3 da minha meta diária, né, do meu alvo diário nas ações. Tive ali algumas operações que eu poderia ter saído melhor, mas como eu não gosto de mexer no stop, aí em alguns casos pegou a proteção, aí o stop ficou perto, voltou e me tirou. Mas também foi um dia que eu fechei positivo nas ações. Bem menor do que costuma ser, mas mais positivo. Então é isso. Desejo uma boa semana para todos. Se você ainda não deu like no vídeo, aproveite esse momento para dar aquele like maroto. Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.